Temos 35 milhões de torcedores no Brasil. Se acabar o contrato, volta pra lá? Com certeza. O Marinho saiu do Al Ittihad, vai chegar no Corinthians, te conto hoje. Novo patrocinador no Timão confirmado. Guilherme Arana querendo voltar para o Corinthians, também te conto tudo. Paulinho de saída do Timão, vou te falar tudo sobre hoje. Proposta por Wesley mais. Laranja em caso de corrupção no Corinthians em contrato com a Vaidbet. Vou te falar tudo isso hoje nesse vídeo de informações. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações. Corinthians acerta patrocínio para a barra frontal da camisa até o fim do ano. O Corinthians está perto de anunciar um novo patrocinador para o uniforme. Trata-se da Fox Lux, uma empresa do ramo de materiais elétricos, lâmpadas e ferramentas, que tem acerto para estampar a marca na barra frontal da camisa do clube até o fim do ano. O valor do contrato é mantido em sigilo, mas deve ficar entre 3 milhões e 4 milhões de reais durante 6 meses. A Fox Lux patrocinou o Corinthians entre 2017 e 2018 e vai ocupar o espaço na camisa da equipe que até março deste ano foi da Telecena. A Telecena tinha um contrato de valor bruto de 5 milhões e 500 mil por 8 meses, ou até junho de 2024, e a possibilidade de criar um título de capitalização com direito a explorar a marca e aumentar a receita de um contrato de licenciamento. O Corinthians espera mais do que dobrar sua receita com patrocínios em 2024. Após fechar a temporada semana passada com arrecadação de 117 milhões, o clube planeja faturar 273 milhões de reais, o que representa um aumento de 125%. Boa parte disso se explica pelo contrato fechado com a Vaidbet, que elevou consideravelmente o valor recebido pelo clube pelo principal espaço da camisa, cerca de 22 milhões ao ano para 130 milhões brutos. Porém, é preciso demais para cumprir a previsão orçamentária. Em documento apresentado a conselheiros, o Corinthians afirma que ainda busca garantir mais 59 milhões e 400 mil reais em patrocínios. Destes, 43 milhões e 400 mil viriam com a equipe masculina profissional. Para isso, o clube corre para fechar novos contratos. Após o acordo com a Fox Lux, o uniforme do time masculino fica com 4 propriedades vagas: a barra traseira da camisa, o ombro, a parte traseira do calção e o meião. Atualmente, o Corinthians tem 5 patrocínios fixos ao time masculino: o Vaidbet, que é o patrocínio master, o Ale, que está no peito, o BMG, que se encontra nas mangas, e o Easy Seguros, que se encontra nas costas, e o Unicesumar na parte frontal do calção. Na reta final de 2023, o uniforme chegou a ter 9 anunciantes no total e a notícia chega pelo GE. Ainda pelo GE, o último campeão mundial remanescente, Paulinho, tem futuro incerto pelo Corinthians. Negociação para a renovação contratual do volante está estagnada. Com a saída do goleiro Cássio, o volante Paulinho tornou-se o único campeão mundial em 2012 a seguir jogando no Corinthians. Porém, o último remanescente daquela geração vitoriosa tem futuro incerto e também pode dar adeus daqui a 41 dias, quando acaba o contrato dele. A negociação entre o Paulinho para a renovação do vínculo segue estagnada. As duas partes desejam a prorrogação do contrato, mas divergem sobre as condições para isso. A diretoria e comissão técnica do Timão veem Paulinho como uma referência no elenco, alguém que orienta, motiva e protege os demais atletas. A importância ficou ainda maior com a saída de Cássio. Assim, o Corinthians tenta segurar o jogador pelo menos até o fim do ano. O clube também entende que o custo do volante é elevado, levando em consideração que ele não vem sendo titular. Em janeiro, quando ainda se recuperava de uma cirurgia no joelho, Paulinho aceitou baixar o salário para prorrogar o contrato. Agora, porém, não quer uma nova redução. Como mostrou o GE, o volante recebeu recentemente sondagens de clube da Ásia. Nas últimas semanas também houve contatos da Turquia e dos Estados Unidos. Prestes a completar 36 anos, ele não pensa em se aposentar agora. Ídolo do Corinthians, Paulinho retornou ao clube no final de 2021. Com a camisa alvinegra são 217 jogos, 40 gols marcados e 4 títulos. Ele foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, do Campeonato Brasileiro em 2011 e do Campeonato Paulista em 2013. O Timão ainda tem outros 2 remanescentes do título mundial, trabalhando no clube. Mas fora das 4 linhas, o ex-zagueiro Chicão é coordenador de transição entre a base e o profissional, enquanto o ex-meia Danilo é técnico da equipe sub-20. Nação corintiana deve ou não renovar com o Paulinho? Quero saber a opinião de vocês, deixe nos comentários. Augusto Melo, presidente do Corinthians, vai à Europa ouvir propostas por Wesley. O mandatário está na Inglaterra e tem além destes outros compromissos, e a notícia chega pelo portal lance.com.br.
Presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem viagem marcada para a Europa com o objetivo de ouvir propostas por Wesley. Segundo o GE, o mandatário deve se reunir com dirigentes de clubes estrangeiros. Recentemente, o West Ham demonstrou interesse na contratação do jovem de 19 anos, mas a oferta de 100 milhões de reais não agradou a diretoria do Timão. Os empresários do atleta trabalham com a possibilidade de uma proposta nas casas de 25 milhões de euros, aproximadamente 138 milhões de reais. Esses valores fariam de Wesley a maior venda da história do Corinthians em valores absolutos. Embora o atacante tenha contrato com o clube até 2027, os paulistas veem a necessidade de realizar transferências para fechar a conta de forma correta em 2024. Além da viagem à Inglaterra para tratar sobre esse tema, Augusto Melo também conhecerá projetos esportivos, estruturas de estádios e centros de treinamentos de clubes da Premier League. O mandatário ainda assistirá à final da Champions League. Guilherme Arana vira assunto no Corinthians após saída de Cássio. A notícia chega pelo Central de Itaquera. O anúncio da saída de Cássio do Corinthians após 12 temporadas de serviços muito bem prestados dominou o noticiário do Timão no último final de semana. A comoção foi tamanha que até ex-jogadores do clube decidiram se manifestar. Um deles, criados na categoria de base do Corinthians, reacendeu a esperança da fiel torcida. E trata-se dele, Guilherme Arana, atualmente jogador do Atlético Mineiro, que comentou no post da despedida do icônico goleiro alvinegro, o lateral do Galo, que exaltou o Cássio nas redes sociais, dividiu o vestiário com o goleiro por 3 anos, entre 2015 e 2017. Agora, os dois são rivais em Minas Gerais. Monstro ídolo, escreveu Arana, seguido de emoji de palmas. O lateral esquerdo acompanhou de perto o crescimento de Cássio no Corinthians, já que esteve no Sub-17 quando o goleiro chegou ao São Paulo no final de 2011. Pelo Timão, foram 2 campeões do Brasileirão 2015 e 2017 e do Campeonato Paulista em 2017. Desde que saiu do clube, Guilherme deixou uma grande lacuna na lateral esquerda, quando só foi suprimida e vagamente pelo retorno de Fábio Santos, que se aposentou ano passado, em 2023. Até por isso, um possível retorno do jogador ainda mexe com grande parte da fiel torcida. Agora, porém, Arana será rival de Cássio, que deve ser anunciado pelo Cruzeiro até o fim desta semana. Abre aspas, sou muito grato, não tenho o que falar, somente agradecer por tudo. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que ia viver o que eu consegui viver aqui. Sou eternamente grato por todo o carinho, respeito por tudo que vivemos aqui. Um grande abraço, disse Cássio no trecho final da entrevista no vídeo postado pelo Corinthians nas redes sociais. Laranja recebe parte de dinheiro de acordo entre Corinthians e Vaidbet. Diz jornalista e a notícia chega pelo portal Meu Timão. O acordo entre Corinthians e Vaidbet, fechado em janeiro como o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, segue pautando o noticiário alvinegro. A nova atualização do assunto é um possível esquema envolvendo Laranja entre os intermediários da negociação. A informalista é do jornalista Juca Kfouri, do UOL. Como já é de conhecimento do público, o acordo teve a rede social Media Designer Limitada como intermediária. Por isso, a empresa receberá um montante de um pouco mais de 25 milhões de reais. No início de maio, o Meu Timão revelou que o Corinthians já havia depositado parte desse valor, sendo 1 milhão e 400 mil reais em 2 remessas de 700 mil. Estes pagamentos, inclusive, foram feitos sem o conhecimento do diretor financeiro Rosalá Santoro, que estava em uma viagem. Marcelo Mariano, diretor administrativo, foi o responsável por priorizar as transações em meio a outros problemas financeiros do clube, como a folha de pagamento dos atletas. Segundo o jornalista, parte do montante já depositado pelo clube alvinegro acabou repassado para as outras empresas. Newway Soluções Integradas em Serviços Limitados e envios via Pix aconteceram da seguinte forma: 25 de março de 2024, 580 mil. 26 de março de 2024, 462 mil. O problema, porém, está nos dados da Newway. A empresa tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, que desconhece essa informação. A moradora de Peruíbe, em São Paulo, vive em uma casa simples que se mostrou assustada com a abordagem sobre o caso. Além disso, deixou claro que não conhece Alex Cassundé, sócio da rede social. Outro ponto é o endereço registrado da Newway, Avenida Paulista 171, quarto andar. Por lá, existe um espaço de coworking e, segundo o recepcionista do local, ninguém da empresa frequenta o espaço. O Corinthians já reconheceu publicamente que houve um intermediário na negociação com a Vaidbet, patrocinadora master do clube. O intermediador foi Alex Cassundé, sócio administrador da empresa da rede social Media Designer, que vai receber 25 milhões de reais.
valor este que representa 7% do montante líquido do vínculo assinado entre as partes. Sérgio Moura, diretor de marketing do futebol, admitiu que o responsável por essa intermediação participou da campanha presidencial de Augusto Melo. Todos estes desdobramentos, inclusive, dão munição para a oposição do Corinthians, que segue de olho no caso, mesmo após cobrar esclarecimentos da atual gestão. Exclusivo! Ex-Corinthians Romarinho confirma a saída do Al Ittihad e ficará livre no mercado. Atacante ex-Corinthians deixará o futebol da Arábia Saudita em julho. Atacante Romarinho do Al Ittihad da Arábia Saudita se despedirá do clube nesta quinta-feira, dia 23, na partida diante do Genk pelo campeonato local. O jogador, que não terá o seu contrato renovado, ficará livre no mercado a partir de julho. A despedida foi confirmada pelo Al Ittihad em publicação nas redes sociais. A primeira manifestação oficial sobre a saída. Além de Romarinho, o experiente goleiro Marcelo Groi, ex-Grêmio, deixará o futebol saudita ao final da temporada. Romarinho atuou pelo Corinthians entre 2012 e 2014 e criou forte identificação com o torcedor. Além da fama de algoz do rival do Palmeiras, o jogador anotou um dos gols mais importantes na história do Timão, no jogo de ida da final da Libertadores contra o Boca Juniors. Não há informações quanto a um possível retorno de Romarinho ao Corinthians, mas sem clube, o jogador desperta forte interesse de outras equipes da Arábia Saudita, que estão dispostas a mantê-lo no país. Vale destacar que o Corinthians contratou no início do ano um antigo companheiro de Romarinho no futebol árabe. O meia Igor Coronado assinou com o Timão em fevereiro e faz parte do elenco comandado por Antônio Oliveira. Na sua coletiva de apresentação, o Igor Coronado chegou a comentar sobre Romarinho, falando que o Romarinho queria sim um dia voltar ao Parque São Jorge. Será, nação corintiana, que essa é a hora do Romarinho tomar uma decisão e voltar para o Corinthians? Eu quero saber se vocês concordam e aceitariam essa decisão de trazer o Romarinho para o Corinthians. Acham uma boa ideia? Ainda dá para dar um caldo Romarinho? 33 anos? Eu quero saber de você, torcedor corintiano. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e ative as notificações. Até a próxima, tchau, obrigado.